Sou Leidiana dos Santos Lobato, aluna do curso de doutorado em Letras da Universidade Federal do Pará, orientanda da professora doutora Tânia Sarmento Pantoja, sou também integrante do grupo de pesquisa Narrares. Este trabalho trata da experiência de crianças no exílio, na narrativa testemunhal O Exílio do Meu Pai Foi a Nossa Despedida, de Sueli Coqueiro, e no filme testemunho Diário de uma Busca, de Flávia Castro. Essa experiência é narrada pela segunda geração atingida pela ditadura militar de 1964, ou seja, pelas filhas dos militantes políticos. O testemunho, portanto, é constituído a partir das memórias da infância de Sueli e Flávia. Para pensar a experiência de crianças, é necessário considerar que exilados foram também homens, mulheres, adolescentes e crianças que partiram não devido às suas atividades, mas acompanhando seus maridos, esposas, pais e mães. Foram todos exilados. O Exílio do Meu Pai Foi a Nossa Despedida é uma narrativa testemunhal de Sueli Coqueiro, filha de Aderval Alves Coqueiro, assassinado pelo regime ditatorial em 1971. A sobrevivente testemunhou, aos 54 anos de idade, em um ciclo de audiências realizado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, em 2013. Em 2014, o testemunho foi publicado na obra Infância Roubada. Inclusive, o título da narrativa é uma frase proferida por Sueli Coqueiro durante o depoimento. Além do testemunho, a obra apresenta uma foto de Sueli e sua mãe no exílio em Cuba. Nesse trabalho, analisamos também o filme Testemunho Diário de uma Busca, lançado em 2010 por Flávia Castro. No filme, Flávia realiza um trabalho de reconstituição da história de seu pai, Celso Afonso de Castro, que morreu em Porto Alegre em 1984, no evento conhecido como Operação Moinho dos Ventos. Para analisar a experiência da infância, o trabalho dialoga com os conceitos de exílio, estado de exceção, testemunho, filme-testemunho, memória, sobrevivência e utopia. No início da narrativa testemunhal, O Exílio do Meu Pai Foi a Nossa Despedida, Sueli Coqueiro afirma: a importância deste momento é conseguirmos relembrar e falar pela primeira vez sobre os efeitos daqueles momentos difíceis na nossa vida. De acordo com Sueli, a perseguição política alterou o modo de vida de toda a sua família. Mudávamos constantemente, não podíamos ficar em uma mesma escola o tempo todo. Sueli Coqueiro relembra que em 1970 o pai foi preso, torturado e banido para a Argélia. Em 1971, o pai retornou ao Brasil, clandestinamente, e foi morto em operação policial. Após a morte do pai, a mãe de Sueli também começou a sofrer perseguição política. Dessa forma, o medo, a ameaça e a violência decorrentes da instauração do estado de exceção foram as principais motivações para a partida da família de Sueli para o exílio no Chile. O estado de exceção se refere à prática de governo na qual há a suspensão das normas constitucionais e a implementação de outra ordem jurídica. Apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Verificamos, portanto, que a experiência do exílio é impulsionada pela presença de uma força opressora em um contexto de violência que caracteriza o estado de exceção. Sobre a viagem para o exílio, Sueli evidencia o tipo de deslocamento geográfico, o planejamento, o trajeto, os meios de transporte. Afirma a testemunha: nossa viagem para o Chile foi de horror, parte de Kombi e outra de ônibus, e os companheiros que nos levaram eram clandestinos também. Para chegar ao Chile, passamos pela Argentina. Eu lembro do vento gelado das Cordilheiras dos Andes, até chegar em Santiago, isso tudo uma coisa atrás da outra. De acordo com Sueli, no Chile, a sobrevivência foi ficando muito crítica.
devido à articulação de golpe. O termo sobrevivência configura uma modalidade de vida, resultante das relações de poder que reduzem o homem a uma dimensão residual, não humana, e produzem um estado de sobrevida biológica. Por isso, a testemunha também vivenciou a segunda experiência de viagem, dessa vez para Cuba. Um dia, à noite, chegaram em casa e disseram: "Vocês vão para Cuba." Eu só sei que tudo aconteceu muito rápido. Sueli destaca que em Cuba teve uma infância feliz, pois estudava, brincava, tinha amigos. Aos finais de semana, Sueli participava de atividades que os companheiros exilados organizavam. Essas atividades nos remetem à participação das crianças nos guetos. Ao longo da história, a vida em gueto é constantemente um recurso do qual diferentes grupos sociais, em diferentes épocas e lugares, lançaram mão quando viram a identidade ameaçada ou questionada. O gueto foi, portanto, uma forma de resistência, a luta contra a fragmentação e até de sobrevivência, a negação da negação. No entanto, Sueli destaca a outra face do gueto. De acordo com Sueli, o gueto trazia à tona muitos traumas e lembranças amargas. Por isso, a testemunha afirma que participava das reuniões por uma questão de compromisso político, não porque gostava. Nesse contexto, percebemos que Sueli vivenciou uma aquisição progressiva da cultura do local de exílio. No testemunho, Sueli afirma: "Cuba, para mim, é muito mais pátria que o Brasil." O casal de psicólogos, Mari e Marcelo Vinan, afirmam que as crianças são as primeiras a entrar em contato com o ambiente do país de exílio, por meio do acesso à escola e da facilidade em aprenderem a língua. Verificamos que essas questões contribuem com o êxito da aculturação das crianças, quando comparada dos adultos. Percebemos também que no testemunho existe uma fratura entre o modo de vida anterior e um modo de vida melhor. A fratura é a necessária recusa ou rompimento com uma dada situação aversiva ou opressiva. De acordo com Sueli, os anos em Cuba foram maravilhosos. Dessa forma, o exílio é compreendido como um lugar melhor, espaço de paz, liberdade e utopia. O termo utopia é utilizado para designar qualquer visão de uma sociedade melhor. Quando a manifestação da utopia está em determinada região geográfica do mundo, estamos diante de uma utopia de lugar. É nesse sentido que Sueli testemunha sobre o sofrimento sentido devido à viagem de retorno ao Brasil. Se tivesse me dado a possibilidade de escolha, eu não teria voltado. Esse processo de retorno é muito difícil. Para mim, foi extremamente difícil. Todos nós tivemos uma dificuldade muito grande de readaptação. Nos nossos estudos sobre a experiência de crianças no exílio, verificamos que esse sentimento fundamentava-se nas seguintes questões. De um lado, as lembranças negativas do Brasil, a experiência de mais uma viagem, a incerteza sobre a forma em que seriam recebidos. De outro lado, a integral adaptação ao local de exílio e o imaginário de que o exílio era um local melhor para se viver. A experiência da infância no exílio também pode ser evidenciada no campo cinematográfico. Diário de uma Busca, por exemplo, é um filme-testemunho construído a partir das memórias de Flávia Castro. O filme-testemunho é um gênero que faz parte da grande família do documentário e mantém uma relação direta com filmes históricos e, por vezes, com filmes biográficos. Em sua estrutura constam sempre relatos de testemunhas que vivenciaram diretamente determinado acontecimento histórico. No filme, Flávia Castro aparece em um processo de busca por informações, deslocando-se constantemente por vários lugares, inclusive fora do país, por onde a família viveu a experiência do exílio. Nessa busca, Flávia vai ao encontro de parentes, jornalistas, amigos da família, ex-militantes políticos, legistas, entre outros.
A testemunha discorre sobre suas memórias, mas também realiza um processo de escuta da memória de outros sobreviventes e testemunhas do evento histórico. Entre eles citamos Cristina Oliveira, ex-militante do Partido Operário Comunista, que diz a Flávia que Celso ajudou alguns companheiros a atravessar a fronteira para o Chile. Sabia dos riscos e, na volta, foi preso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Jussara Castro, tia de Flávia, afirma que Celso chegou assustadíssimo, dizendo que havia sido torturado, ficou com um saco na cabeça e não sabia de onde vinham os socos e os pontapés dos policiais. Jussara conta a Flávia que Celso e Sandra, mãe de Flávia, deveriam comparecer ao Departamento de Ordem Política e Social. Porém, no mesmo dia, partiram para o exílio e as tias ficaram com as crianças. Nesse caso, a ameaça de prisão, tortura e morte que caracterizava o estado de exceção foram as principais motivações para a viagem de Celso e Sandra para o exílio no Chile. A viagem dos filhos para o Chile ocorreu em 1971. De acordo com Flávia, Celso viajou para a Argentina para fazer um treinamento armado. As crianças ficaram com Sandra no Chile. Tempos depois, Sandra e as crianças também partiram para a Argentina. Em 1973, a família retornou ao Chile. Devido ao golpe no Chile, mãe e filhos refugiaram-se na embaixada da Argentina. Já na Argentina, viajaram para a Bélgica e de lá partiram todos para Paris. Em 1979, com a anistia política, a família embarcou na viagem de retorno ao Brasil. Verificamos que a experiência de Flávia foi uma jornada. As jornadas envolvem itinerários e episódios de movimentos contínuos. Estas acumulam uma matriz de ir e vir, uma teia geográfica pessoal que gera os vetores, que ligam lugares e são resultado tanto da improvisação como da execução de planos. Sobre a estada no Chile e na Argentina, Flávia Castro enfatiza as frequentes reuniões que aconteciam em sua casa, o aprendizado adquirido e a reelaboração do projeto político dos pais. Na estada na Argentina, por exemplo, a testemunha afirma: entre duas reuniões reais, Joca e eu pegamos cada um bloco e brincamos de reunião. O nosso vocabulário se enriquece de ismos de todos os tipos: internacionalismo, niilismo, marxismo, foquismo. Enquanto outras crianças brincam de casinha, nós aplicamos com alegria todas as regras para o bom funcionamento de uma reunião. Você só tem mais 5 minutos, companheiro. Por outro lado, Flávia testemunha também a situação de vulnerabilidade das crianças nos países de exílio. Um monte de crianças que, assim como eu, crescem no exílio, nas reuniões, entre as ações, e nós estávamos sempre mais ou menos com fome, com frio, soltos, sem escola, profundamente unidos e livres entre os muros que nos rodeavam. Vulnerabilidade é o substantivo que indica a condição de sujeitos ou grupos que se encontram em situações ou condições em que podem ser atacados ou estão indefesos, fragilizados, fracos. O significado se refere também aos aspectos psicológicos e emotivos. Sobre a estada em Paris, Flávia afirma: Paris, em maio, é a cidade mais linda do mundo, na época a mais acolhedora também, para todos esses exilados, sem dinheiro, perdidos, vindo de todas as partes do mundo. No campo visual, as cenas são preenchidas com fotos da família no exílio, geralmente fotos de momentos felizes. Dessa forma, percebemos que no filme Testemunho, os arquivos de suplementação da memória também colaboram com a visão de que o exílio foi um lugar melhor para se viver. Sobre a experiência de retorno, há a inserção no filme da entrevista concedida por Flávia Castro a Roberto Dávila, na França, aos 14 anos de idade. Na entrevista, Flávia afirma que não quer voltar ao Brasil.
Também encontramos um trecho extraído do Diário de Flávia, escrito em setembro de 1979. Pronto, teve anistia. Isso significa que a gente pode voltar para o Brasil. Todo mundo parece contente, mas eles nem fizeram a revolução. E agora, mesmo sem a polícia atrás da gente, vamos ter que voltar correndo, e eu vou ter que largar tudo. Meus amigos, minha aula de desenho, minha vida. Tô furiosa, não entendo mais nada. Na entrevista e no trecho do Diário de Flávia, é possível perceber que para os filhos o retorno é mais uma experiência dolorosa, devido à total integração das crianças a determinado país de exílio, a ideia de que o exílio é um lugar melhor e a experiência de violência vivenciada no Brasil. No filme, percebemos que os pais também sentiram dificuldades de readaptação ao Brasil. Celso é um desses exemplos. Em várias cartas e textos descreve a sua profunda tristeza e descrença na concretização de um projeto político. Celso é assassinado em Porto Alegre, em 1984, no evento conhecido como Operação Moinho dos Ventos. A busca pela compreensão deste episódio é a principal motivação para o trabalho de registro da memória de Flávia e de outros sobreviventes e testemunhas do filme. Neste estudo, verificamos que a presença dos filhos no exílio é um caráter que amplia a violência exercida pelo estado de exceção, aumentando o sofrimento, a insegurança e a angústia, mas também que fortalece o sentido da luta. Embora a repressão tenha atingido a primeira e a segunda geração de formas diferentes, os filhos também são vítimas do regime de estado de exceção, e mais especificamente foram diretamente atingidos pela experiência do exílio. São sobreviventes dessa experiência. O Exílio do Meu Pai foi a nossa despedida e Diário de uma Busca são, portanto, narrativas da sobrevivência ao estado de exceção, pois Sueli e Flávia não vivenciaram a experiência extrema do desaparecimento ou da morte, mas assumiram um compromisso afetivo, social e político com a história de seus pais. Nesse contexto, o testemunho também é uma forma de resistência, pois a reconstituição da história, o desejo de justiça, entre outras questões, apresenta-se atualmente por meio da memória dos filhos dos perseguidos, desaparecidos e mortos políticos. Verificamos ainda que, no fim das contas, o exílio não é uma questão de escolha. Nascemos nele ou ele nos acontece. Devemos considerar também que as experiências dos filhos são heterogêneas, pois podem ser influenciadas por diversos fatores: o país de exílio, as condições econômicas, materiais, políticas, a idade da criança na época do evento histórico, o nível de envolvimento ou o conhecimento das questões políticas, o fato de ter ou não irmãos, o fato de ter viajado para o exílio ou de ter nascido no exílio. Nesse estudo não foi possível perpassar por muitas dessas questões, mas foi possível enfatizar o discurso daqueles que vivenciaram a violência imposta pela ditadura militar de forma involuntária e precoce. Nas narrativas analisadas, verificamos que as crianças vivenciaram experiências de ameaça e medo no Brasil, experiências de constantes deslocamentos, viagens para países diversos de exílio, participação em guetos e reuniões políticas, integração à cultura dos países de exílio, sofrimento pelo retorno. Nesse limiar, encontramos também a construção de uma visão utópica do exílio. Assim, para finalizar, é importante destacar que, em época de violência, a reflexão sobre o autoritarismo é uma atividade necessária, pois pondera sobre a força exercida pelo regime ditatorial, mas também sobre as relações de poder existentes atualmente na sociedade e a constante busca do ser humano por viver um espaço-tempo de utopia. Essas são algumas das referências que foram utilizadas no trabalho.